Então, Edson, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho da sua experiência aí na ufologia, né? Desde quando partiu o interesse de você a entrar nesse mundo, né? Se foi desde a infância, o que foi que levou no caso, entrar na ufologia. É o seguinte, esse é um assunto, um tema é legal, porque a gente pensa que a maneira que a gente entra na ufologia é diferenciada, mas não. Parece que é tudo igual com todas as pessoas que gostam desse tema. Por exemplo, quando criança, a gente, no quarto, à noite, via aqueles vultos pegando na gente, trafegando entre o quarto, luzes, assim, clareando o ambiente, né? E a gente achava estranho naquela época, pensando que poderia ser espírito, né? E interessante também quando eles extraiu a gente do corpo, né? Para levar para outras dimensões, para ambientes diferentes, a gente também tinha uma sensação de que o corpo estava em expansão e que a gente ia morrer. Aí, nesse momento, eu acordava apavorado, ou então me levantava, né? Porque tem duas maneiras. Ou você em transe, você dormindo, que as pessoas pensam que é dormindo, mas é quando você está saindo no corpo astral, ou então acordado mesmo, que você vê aquela coisa no quarto. Então é desde pequeno que a gente começou a experimentar essas emoções. Mas depois, com o tempo, eu comecei a pesquisar, vendo que é um tema bastante interessante, que mexe muito com a vida, e também porque a ufologia, eu sempre gostei de voar, sempre fui ligado a alguma coisa que voa. Né? Tanto que hoje a minha profissão, além de policial militar, eu sou piloto de helicóptero. E a noção de voo é muito boa. E ligado a isso, eu sempre fui um estudioso do assunto, ligado ao algo que voa, né? Aviões, mísseis, foguetes, as estrelas, o cosmos, e OVNIs. Então, foi isso que me levou a começar a estudar ufologia, né? E depois que eu comecei a fazer o curso de piloto, né, aí que eu comecei a me aprofundar, porque aos meus 26 anos os contatos voltaram novamente. A fase inicial é a fase assim de 6, 7 anos até aos 14, 15 anos, depois deu um intervalo, e depois dos 24, 25 começou novamente. Aí quando foi aos 26 anos é que eu comecei a me aprofundar e a praticar, e a buscar profundamente o contato com esses seres e me dedicar à ufologia. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma história um pouco parecida assim, da minha infância. Depois isso vai ser tema para um próximo vídeo, né? Que a gente vai fazer aqui. A gente está fazendo esse vídeo aqui, essa live hoje. Vou fazer aqui algumas perguntas, né? Assim como Uhum. o Wellington acabou de responder aí, falar um pouco da experiência dele, né? Como que ele entrou nessa área. E posteriormente estarei falando de mim também, depois o Tiago Arcanjo, né? Que são colegas nossos aqui que estudam um pouco ufologia, o Isman. E vamos lá, vamos seguir aqui, vamos dar sequência aqui às perguntas, né? Ok, Então, pode. Ariston, teve um colega nosso aqui do nosso grupo de ufologia, inclusive quem quiser entrar no nosso grupo de ufologia, depois estarei deixando aqui o link do nosso WhatsApp, do nosso grupo. Então, teve um colega nosso que nos perguntou por que no caso os OVNIs, eles aparecem mais no interior, em lugares pacatos, né? Onde tem mais pessoas, digamos, na ignorância, né? Pessoas simples, humildes, que nos relatam muitas aparições nesses lugares. Então, sempre que a gente escuta falar, os nossos casos que a gente vê aí pelo Brasil, pelo mundo afora, geralmente são em cidades pequenas, em lugares assim. O porquê, Wellington? Qual a sua opinião? O que é que você entende em relação a isso? Tem alguma explicação? Tem. É, quando isso aí já entra no fato da abdução, né? Porque qual é o objetivo da abdução? O objetivo da abdução é fazer estudo com o corpo biológico da pessoa e também o corpo espiritual. E o que acontece? Se eu faço uma abdução para fazer uma pesquisa com algum corpo, algum ser humano, o que acontece? Eu tenho que ter parâmetros para comparação. Então, não adianta eu fazer uma abdução só na área urbana, né? Então, esses seres, eles fazem abdução em vários ambientes.
Então, ambientes onde existem pessoas nas áreas urbanas e ambientes onde existem pessoas nas áreas rurais. Ao que acontece? Eles têm esse parâmetro de comparação para ver até que ponto existe uma contaminação do meio ambiente. Por exemplo, na zona urbana você tem um índice de contaminação dos corpos biológicos muito grande, devido a quê? As vários motivos. Por exemplo, os campos eletromagnéticos das antenas, né, de celulares, de vários meios de comunicações. Aí temos poluição sonora, poluição visual. Temos todo tipo de poluição. E as pessoas também têm um comportamento diferenciado devido ao ambiente em que ela vive, um ambiente mais agitado. E o que acontece? Então, eles escolhem um universo de pessoas, uma amostragem daquele universo de pessoas que vivem no ambiente urbano e também no ambiente rural. E as pessoas que convivem em ambiente rural, você pode observar que elas têm um comportamento diferenciado, né? Elas têm um comportamento espiritual diferente e elas têm também um corpo biológico diferente. Por quê? Devido ao ambiente em que ela vive e devido à alimentação, né? Então, eles relatam que fazem isso para ver as comparações da evolução do corpo biológico e a evolução do corpo espiritual em ambientes diferentes. Mas eles fazem isso. É tanto que a metodologia de abdução, ele entra na casa da pessoa, né, e faz a abdução para fazer o estudo. Já no interior, nesses locais mais isolados, eles partem para a abdução mais consciente, ou seja, eles abordam as pessoas em motos, em animais, pessoas andando a pé, ou então em veículos mesmo. Então, eles optam por duas metodologias de abdução. A abdução consciente da pessoa e a abdução inconsciente. Fica a critério deles, né? Eles têm seus objetivos pelo método de abordagem de abdução. Pronto, tá certo. E eu ainda acrescento um pouco, né, em relação a isso. Eu entendo que aqui também na cidade grande, aqui em Fortaleza e outras grandes cidades, também existe um grande número de aparições, de repente, só que, infelizmente, a gente não tem como, a olho nu, a gente está visualizando no céu. Por quê? Luminosidade. A cidade grande tem muita luz, e isso impede que a gente veja, inclusive, se você olhar para o céu, agora você está na cidade grande, dificilmente você vai ver estrelas, você vai ver muito poucas estrelas. Já no interior, o céu, ele digamos que, mais limpo, né? Você de poluição, de tudo mais, e as pessoas têm o hábito de estar olhando mais para o céu. Consequentemente, elas vão ver mais esses OVNIs com mais facilidade. Eu entendo nesse sentido também. Não sei se eu estou errado, mas eu entendo assim também. Sim, é isso mesmo. Às vezes, essa pergunta poderia até ser, vamos dizer, a pessoa diz, por que é que no interior, então, local X tem mais avistamentos ou abduções que um local Y? Vamos resumir. Por exemplo, as pessoas dizem, colega meu dizem mesmo, olha, Quixadá é o local do Ceará onde tem mais abdução. Quixadá é o local do Brasil onde tem mais avistamentos. Agora, por quê? Vamos voltar especificamente para Quixadá. Porque Quixadá existem pessoas que gostam do tema. Existem pessoas que elas têm como referência aquele local e elas fazem estudo e todo mundo conhece. Então, qualquer relato, qualquer avistamento, ele vai até aquela pessoa e fala sobre o que aconteceu. E a pessoa divulga. Então, se eu tenho uma localidade em que existe a pessoa que gosta do tema ufológico e ela vai em busca de catalogar aqueles eventos, ela vai divulgar mais. Aí todo mundo pensa, a cidade de Quixadá tem mais avistamentos do que a cidade de Varginha, por exemplo. Mas nós não temos estatística nem parâmetros para comparar. Nós só temos aquilo que a gente acha que é. Mas, na realidade, é isso mesmo, entendeu? E as pessoas dizem, mas às vezes porque eu também não vejo esses OVNIs, dificilmente a gente vê relato, porque às vezes ninguém busca. Se você quiser ver, né, você tem que fazer vigília, passar a noite olhando para a estrela, vendo, buscando, e ir atrás daquele conhecimento e daquele evento. Porque quem busca, encontra, né? Quem busca, acha. Verdade. Olha aqui a próxima pergunta aqui. Pronto, perguntaram aqui, ó. Você acredita que existam bases alienígenas em nosso planeta? Bases físicas, né? Digamos assim.
Existem, né? Até porque são grupos de seres, eles interagem aqui no planeta Terra, fazendo pesquisas, com seus objetivos variados. Então, devido à sua logística, eles mantêm bases operacionais em certos locais. E essas bases elas podem ficar em volta da órbita terrestre, né? E podem ficar no fundo do mar e pode ficar no interior da Terra, na crosta terrestre, né? De acordo com o tipo de Em tecnologia que lugares inóspitos, né? Tipo, inclusive, ele não consegue chegar facilmente em alguns lugares. Então, eu acredito que existam bases ali pela Antártica também. No caso, ali tem uma camada de gelo muito espessa, né? Então, eles têm como se esconder bem lá no fundo, lá. tem que ter uma base discreta, né? É diferente dos países que possuem base aérea, de base terrestre, de exército e marinha, e não precisam ser discretas, mas a base dele precisa, porque eles operam às escondidas da gente, né? Eles não operam assim como a nossa Força Aérea opera, né? É por isso que eles mantêm essas bases em locais diferentes. Você pode observar, por exemplo, Quixadá, existe uma região, para quem conhece, e para quem não conhece pode ver no mapa, que começa na Serra do Esteves e ela se estende até Baturité, que quase todo dia existe um povoado ali que eles veem as naves passando. Elas passam entre 6 horas e retornam entre 3 e 4 horas da madrugada. Então as pessoas já estão acostumadas a ver o tráfego dessas naves. Ou seja, se eles vêm num sentido e horas depois, eles voltam no sentido contrário, ou seja, eles estão vindo de um ponto A, indo para um B e retornando para lá novamente. Então, se ele retorna para aquele ponto, o que é que a gente deduz? O ponto A deve ser uma base, de onde ele vem. Agora, a base, ela pode estar no espaço, em modo invisível, né, uma dimensão paralela, ou ela pode estar no interior da Terra, que nesse caso, quando ela está no interior da Terra, ela também tem uma abertura através de portal. Não é uma porta física, é um portal energético. Isso para que ele opere às escondidas e também a sua base seja uma base discreta, né? Tá certo. Então, você poderia nos responder, afinal, o que eles querem? Por que intuito eles vêm até o nosso planeta? Qual a real intenção dessas visitas, né, dessas aparições? O que eles estão fazendo aqui? Você entende que para pesquisar, para colher as nossas riquezas, né, ouro, minérios? Por que seria? É uma boa pergunta. O que eles fazem é o que nós fazemos também. Então, vamos analisar, fazer uma analogia, chama isso de analogia. Um país, né? Vamos ter assim, um país de primeiro mundo, que tem uma tecnologia maior, e aplicam mais os recursos naturais da terra. Então, o que é que a gente faz? A gente faz prospecção, coleta de minerais, né? De tudo que a terra oferece, para a gente aplicar em tecnologia. E esses países também, vamos assim já começar a fazer analogia pela ONU. Então, a ONU, digamos que ela seja um órgão encarregado para o bem-estar universal, ou seja, o bem-estar da comunidade que vive no planeta Terra. Aí o que acontece? Esses seres que operam aqui na órbita terrestre, com várias raças. Eles agem em conjunto com vários objetivos. Então, vamos citar aqui alguns. Eles acompanham a nossa evolução biológica, a nossa evolução espiritual. 2, prospecção de materiais, metais e qualquer tipo de material que eles utilizem nas suas tecnologias, nas naves. E também, eles acompanham também a nossa evolução tecnológica, nos fornecendo tecnologia. Né? Eles passam algumas tecnologias para a gente, aí agora as pessoas dizem, mas como é que eles passam? É interessante. Existem duas maneiras de eles passar as tecnologias para que a gente as desenvolva para o bem comum da humanidade. Então, metodologia 1, através da intuição. Você vê, geralmente, os cientistas, quando eles estão assim, no laboratório, então vão dormir, eles estão desenvolvendo um projeto, eles têm uma intuição
que recebe algumas informações que vão dar continuidade à pesquisa dele e vai atingir o objetivo. Então, chama isso intuição. Então, passagem da mensagem, da tecnologia indireta. E a outra é a direta. Então, existem cientistas que trabalham aqui na Terra que eles recebem as informações diretas dele, mas só que eles não divulgam. Né? É tanto que você vê que a comunidade científica, eu nunca vi um cientista dizer que recebe informações através de sonhos, através de intuições, a intuição de jornalismo, mas através de contato com esses seres de outras dimensões, eles não falam. Por quê? Porque nós não estamos prontos para entender essa realidade. E aquilo que a gente não entende, é melhor que não se divulgue. Né? E aquilo que eu não sei explicar, é melhor que eu diga que não acredito. E tem certas coisas que a gente não entende, que não sei explicar, você pode dizer, eu não acredito e eu não sei. Por quê? Porque é mais cômodo eu fazer isso. Tá certo. Pessoal, é o seguinte, para essa live não ficar tão pesada e para dar para todo mundo assistir, eu vou baixar, inclusive, essa live aqui para poder compartilhar com quem quiser ver na íntegra, né? Quem perdeu a live, vou deixar salvo aqui. E vamos fazer aqui a nossa última pergunta, que inclusive é do internauta, né? Eu estou observando, Wagner, tem várias pessoas fazendo perguntas e eu acho que a gente tem mais perguntas. Né? Vamos ver se a gente consegue responder essa daqui, que no caso, no momento atual, inclusive, foi bem pertinente essa pergunta. Aqui pelo TV Jatkiss. Esse vírus tem alguma influência alienígena, no caso Covid-19, né? Você entende que possa ter alguma influência ou não? Eu não posso responder com precisão. Eu posso responder duas hipóteses. Vamos ver assim, uma dualidade. Hipoteticamente, né? Hipótese número 1. Pode ser que sim. Por quê? Porque esses seres, eles detêm tecnologia que a gente não imagina. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho a tecnologia para manipular o íntimo da matéria, entendeu? Eu tenho tecnologia para fazer o que quiser com qualquer corpo biológico, inclusive o vírus, né? Eles ainda têm essa tecnologia, então eles podem ter essa influência. Agora, o porquê, digamos assim, que eles têm essa influência de ter criado esse vírus e ter jogado na nossa atmosfera, então ter feito com que ele se propagasse na nossa atmosfera, no meio da população, eu não sei se isso é real ou não. Eu não posso afirmar isso. Mas se eles fizeram, eles devem ter um propósito, porque tudo que acontece em nossa órbita, você tem um lado positivo e tem um lado negativo. Né? Eu não sei quais são as abordagens estratégicas deles para a nossa evolução. Né? E outra coisa pode ser que não. Pode ser que eles não tenham nada a ver com isso, porque eles deixam que a gente tenha um livre-arbítrio, entre aspas, não é aqui 100%, e a gente, com a nossa inteligência, vai criando novas tecnologias, né, em todas as áreas. Então, o vírus pode ter sido uma criação nova, então pode ser uma criação da própria natureza. Né? E pode ser uma manipulação de guerra biológica entre as nações. Tudo isso é hipótese, não estou afirmando. Né? Já cheguei a pensar nessa hipótese. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a realidade é que eles detêm tecnologia de manipulação de matéria. Então, por que isso? Porque eles viajam a longa distância no processo de materialização e desmaterialização. Então, é manipulação de matéria. Eles fazem o que querem, né? Em qualquer coisa. Então, vírus, cura de doença, criação de vírus, bactérias, isso aí a nossa linguagem é galho fraco para eles, né? Tá certo. Pois é, pessoal. Então, a gente vai encerrar aqui a nossa live por hoje. No sábado, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, estaremos aqui novamente, né? Tem uma pergunta aqui, alguma maneira de abrir uma comunicação com a Era do Bem? Era do Bem. Será que é com esses seres do bem que ele quer dizer? Vai? Deixa eu ver aqui. Repete aí. Alguma maneira de abrir uma comunicação com a era do bem, eu entendo assim. Que seria, acho que, com ETs do bem. Se tem uma maneira de abrir comunicação, eu acredito que, inclusive, que tem muitos seres humanos que
que já mantém há muito tempo já, comunicação telepática, inclusive, eu entendo um pouco dessa forma. Não sei se o Wellington É isso entende mesmo. dessas É, figuras que ET do bem. né? O ET do bem. Existe sim. O processo de comunicação com esses seres, ele é complexo. Né? É a mesma coisa, você é brasileiro e quer fazer uma comunicação com o alemão, com o francês, qualquer europeu, você, a primeira coisa, tem que entender alguma coisa da cultura dele, você tem que aprender o idioma, entendeu? Se você não aprender o idioma, ele tem que aprender o seu idioma. Então, se os dois não aprenderem o idioma do outro, tem que ter uma comunicação por escrito ou telepática. E uns têm que conhecer um ao outro, para um não ter medo do outro. Se eu busco a comunicação com esses seres, eu tenho que ter um controle emocional muito grande. Eu tenho que ter uma mente aberta. Né? Então, eu consigo enumerar 5 etapas para você fazer um contato com esse ser. Então, etapa número 1 é você querer, você acreditar. Então, eu acredito nesses seres. O segundo passo é eu querer. Ah, eu acredito, agora eu vou atrás. E terceiro, eu fazer por onde? Quer fazer que eu agir. Eu tenho que agir. O que é agir? É fazer vigília, fazer jejum, você fazer ler, buscar, né? E não desistir. Aí o quarto é merecer. Né? O que é merecer? Porque quando a gente vai à busca do contato com esses seres, eles analisam você por completo. Só, olha, a pessoa quer um contato, ela quer pegar informações nossas em prol da coletividade, em prol da evolução da raça humana. Ela não está vendo objetivos próprios. Ela não está com a ambição de lucrar, ganhar muito dinheiro, ficar rica. Até tudo bem, mas que por trás também estão pela frente desse objetivo, tem a coletividade. Agora, por último, é a pior fase que eu vejo. É vencer o medo. Por que vencer o medo? Porque quando você vence o vencer o medo significa um equilíbrio emocional. Quando você vence o equilíbrio emocional, por trás disso, tem muita coisa, tem uma implicação muito psicológica e espiritual da coisa. Então, por exemplo, eu vencer o medo significa... É um exemplo. Quando eu chego numa etapa em que eu venço o medo, significa que eu não tenho mais medo da morte. Significa que eu acredito na reencarnação. Significa que existem milhões de vidas após essa. Significa que o universo é amplamente habitado por mais variadas raças. E significa que eu sou imortal. O corpo biológico, ele pode ser mortal, mas o corpo espiritual, ele é imortal. Aí, quando você começa a entender esses processos, aí você vai buscar o contato com qualquer tipo de ser. Aí ela disse assim, essa pessoa, mas eu só quero fazer contato com os seres do bem. Não tem importância. Nos processos em que você vai buscar o contato com os seres de bem, no meio do caminho, você vai encontrar seres do mal. Você vai encontrar entidades de várias dimensões diferentes. O que é que significa isso? Entidades do mundo espiritual, pessoas que recém-falecidas, né? Seres que extraterrestres em outras dimensões que possam ter um comportamento mais agressivo, que possam até querer fazer mal a gente. E também seres que estão dispostos a nos ajudar. E quando você começa a ter esse preparo, aí sim você começa a fazer mais contato com esses seres. E quando você também começa a buscar esses contatos, interessante, você começa a ter uma mente mais aberta. E quanto mais a mente é aberta, as suas ondas, os seus pensamentos, eles propagam no universo. O que acontece? Aqueles seres de bem são os que mais vão te procurar, e não os seres do mal. Né? E isso que eu estou falando é dedução lógica e analogia e algumas informações que a gente pega. Eu vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma vigília, né, com um grupo, então sozinho. E de repente aparece um ser que você nunca viu. Vamos tipificar um Grey. Eu Grey, não sei porquê, mas todas as pessoas, a maioria dizem que são seres maus. Reptiliano. Aí você vê um desses dois seres. Aí você, primeiramente, você vai ter um equilíbrio emocional, porque você já venceu a fase do medo. Esse ser, quando ele te vê, ele vai entrar na sua mente, eles entram na nossa mente. Ele vai olhar, essa pessoa, ela não está olhando com pavor nem medo. Então, essa pessoa, ela já tem uma consciência universal de quem eu sou. E outra coisa, ela já está entrando na minha mente. Porque quando a pessoa chega nesse estágio, quando ele vai entrar na sua mente para fazer uma varredura, para ver como é que está o seu estado psicológico, né? E para ver como é que você vai ter uma receptividade em relação a ele, você também entra na mente dele.
Aí, a partir desse momento, ele não vai fazer mais mal. Por quê? Porque quando a pessoa também chega a esse estágio, você também já está sendo assistido por um grupo de seres também, e já estão lhe acompanhando. Por quê? Porque a partir desse momento, quando você chega ao estágio e você vai buscar essa nova realidade, ou seja, contato com esses seres, muitos querem lhe acompanhar. Eles têm interesse na pessoa, nesse tipo de pessoa, porque essa pessoa, ela vai ser um embaixador dela aqui na Terra, vai ser um representante desses seres do bem, para propagar essa nova realidade, que faz parte da evolução da raça humana. Tanto que eles nos chamam, ele diz assim, não me trate como Deus, como no passado as pessoas nos tratavam, não nos trate como demônios, e não nos trate como pessoas altamente evoluídas, pessoas do futuro. Eles tratem a gente como nós, como irmão, e que nós nascemos primeiro. E que um dia vocês chegarão até o nosso nível de informações tecnológicas e espiritual. É assim que eles relatam, né? É para a gente, quem quiser buscar, que busque. Mas no meio do caminho não é só beleza, é só flores, né? A gente vai pegar cada coisa que você nem imagina. O processo da busca, do contato, é demorado. Pode também ser abreviado, dependendo da maneira como você vai se dedicar, né? Para fazer esse contato com ele, pegar as informações, tirar proveito seu, tirar proveito próprio, mostrar alguma utilidade sua em relação para ele, porque eles sabem também como tirar um proveito da gente. E essa troca de informações, que seja para o bem deles e o bem nosso. Às vezes até a pessoa, e o que é que eu tenho para oferecer um ser extremamente evoluído com a civilização 3 milhões de anos à nossa frente? O que é que eles dizem? É a maneira que o ser humano se adapta às condições adversas. Uma coisa interessante, você está aqui sorrindo, aí recebe a notícia ruim, com 30 segundos está chorando. Aí você vai a uma festa, aí você fica lá se divertindo, aí de repente você entra em um estado depressivo e fica chorando. Então, essa variação, né, de comportamento da mente humana é que eles acham interessante. E a criatividade. Uma coisa que se cria aqui, às vezes eles não têm visão de lá. Rapaz, a fulano tal fez uma receita de um bolo, então uma receita de uma muscaca de camarão ou de peixe. Aí um ser desse chega, rapaz, que comida boa, que comida cheirosa. Ah, ele nunca viu. Entendeu? Então, certas coisas que existem aqui, não existem lá. Pode ser a praia, pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser uma roupa. Entendeu? Essa troca de experiência, troca de informações e troca de emoções é que interessa a eles. E também interessa a gente. A gente vê aí que é um tema bem abrangente, né? Foi uma pergunta assim que, no desenrolar dela, se a gente for parar para poder comentar em relação a esse tipo de comunicação com os seres, a gente vai ficar aqui a noite toda, não é isso? Então, é um tema abrangente. É que eu digo assim, as pessoas dizem assim, às vezes o ufólogo fica chateado porque diz, olha, eu queria que a ufologia fosse uma ciência. A ufologia, às vezes, é tratada como deboche discreto e não é tratado como uma ciência, uma coisa séria. Mas eu vejo o inverso. Na ufologia está a origem de toda a ciência. Vamos observar. Espiritualidade e ciência, né? Aí é a mesma coisa que as pessoas dizem. Não vamos misturar religião com ufologia. Não vamos misturar espiritismo com ufologia. Não vamos misturar espiritualidade com ufologia. Mas é a mesma coisa. Eu, como ser humano, eu me misturo com isso. Imagina esses seres que têm uma mente aberta. Eles entendem tudo. Eles entendem o nosso comportamento. Então, quer queira ou que não, eu tenho que misturar. Vou dar um exemplo. Você faz um contato com um ser no corpo biológico. Se ele está em corpo biológico, ele tem um espírito por trás. Ou seja, eu tenho que misturar a ufologia com a espiritualidade para saber como é o corpo espiritual dele. Como é o espírito dele, a mente dele. E ele tem que saber como é a mente. Entendeu? Mas só que essa concepção de misturar tudo, eu não posso estar debatendo com qualquer pessoa. Por quê? Porque tem pessoas que não têm a mente aberta. A mente aberta significa você entender um pouquinho de cada coisa e procurar aceitar. Deixa eu falar. E não discriminar nada. Né? Aí, só para complementar, aí você vê assim, o que tem de tecnologia embarcada numa nave. Vamos ter só uma nave. Aí você bota fuselagem,
sistema de propulsão, sistema de armamento, entendeu? É sistema de proteção da tripulação, é muita coisa. Sistema eletrônico. Então, é uma tecnologia tão grande que você nem imagina. Vamos aqui, o Saturno V para ir à Lua, foram mais de 100 mil pessoas trabalhando. Aí vamos assim, imagine uma nave dessa, talvez não tenha 100 mil pessoas, mas tem um universo de pessoas muito grande que trabalharam para a confecção da nave daquela. E o preparo de um ser desse, que vem numa missão há milhões e milhões de anos, para fazer uma pesquisa aqui a bordo de uma nave, porque esse ser tiver de treinamento. Entendeu? É. Então, existe muita coisa embarcada, desde a medicina, desde a espiritualidade e a religião dentro de uma nave. Mas com isso a gente vai debatendo com calma, para a gente passar com calma, né? E também começar a entender com calma e interagir com as pessoas que têm as suas dúvidas. Que queiram debater com a gente. Eu não sou dono da verdade. O que eu falo é baseado em observações próprias, experiências próprias e também uma observação do universo que nos cerca. Né? Show de bola, Web. Show de bola. Então, gente, essa live aqui acho que já passou um pouquinho já do tempo que a gente estava estimando, né? A gente estava estimando aqui um determinado tempo, a quantidade de perguntas. Fugiu tudo do que a gente tinha combinado aqui, mas foi muito bom o bate-papo aqui. Muito bom, as perguntas são bem interessantes aqui que vocês estão fazendo, as perguntas que eu ainda tenho, inclusive, para fazer aqui. Mas a gente vai deixar para outra live. A gente vai fazer outra live agora no sábado, às 8 horas, novamente. E pretendemos continuar fazendo lives semanalmente. A gente abordar diversos temas aqui, envolvendo a ufologia, espiritualidade, ciência e outros temas, se for o caso. Isso quem vai dizer é vocês aqui, entendeu? E eu vou anotar aqui todas as perguntas que vocês estão fazendo aqui, que a gente, infelizmente, não teve como responder todas. E eu vou anotar tudo isso aqui e na próxima live a gente já vai lançar outras perguntas, já vai conversar, de repente, não só com o Eriston, mas com outras pessoas também que estão na ufologia. Vai ter um dia que eu não vou estar aqui, que vai estar outra pessoa com o Eriston, de repente, vai estar o Thiago Arcanjo, que também tem muito conhecimento. E é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui a live agora. Queria agradecer a todos aí que nos acompanharam durante esses 45 minutos que me falaram aqui agora. Inclusive, já deve estar com um pouco mais agora. E então é isso. Então, um forte abraço aí. O Wellington, se quiser dar um alô aí para o pessoal que está nos seguindo aí agora, para poder a gente se despedir. Dizer que as pessoas procurem participar mais. Né? Porque você veja, se nós temos um grupo, a gente começa a trocar ideias, faz uma live dessa, as pessoas começam a participar. Por que é boa a participação? Porque existem pessoas que estão passando por esse processo de abdução e de contatos primários com esses seres. E essas pessoas, elas estão em busca da verdade e com aquela ansiedade de saber o que se passa com elas. E existem pessoas que são até hospitalizadas como loucas. Existem pessoas que tomam remédio controlados, existem pessoas que não dormem à noite com medo desses contatos, existem pessoas que não saem de casa. Né? E como também existem pessoas que estão em contatos muito avançados e que elas também podem dar informações para a gente também pode trocar experiências, né? E dar um conforto para essas pessoas que estão passando por esses processos. Né? Então, é bom a gente interagir. Até porque aquilo que eu disse, é um tempo para a gente. Se você é um cientista, se você é um pesquisador, se você está fazendo algum estudo, que é alguma novidade, alguma nova tecnologia, busque contato com esses seres. Por quê? Eles vão dar alguma dica, vão dar alguma informação. Eles dão. Né? Eles dão. É só a gente acreditar e buscar. Né? Desejar uma boa noite a todos e até a próxima. E a próxima, Wagner, está estipulando para quando? Convido aí a todos aí que participaram. A gente vai finalizar agora essa live. E eu vou deixar aqui no meu Instagram, vou fazer aqui um bannerzinho aqui e colocar o nosso grupo de ufologia, né? Para quem quiser participar, a gente diariamente a gente debate, a gente coloca alguns artigos, né? O que está acontecendo aqui
tanto aqui em Fortaleza como no mundo, aparições e tudo mais. A gente tem colocado algum material bem interessante lá no nosso grupo. E através dele vocês podem também estar sabendo mais informações, quando as lives vão acontecer, em que formato. Vocês podem estar colocando as perguntas, né, que vocês querem que a gente esteja respondendo aqui. E é isso. Então, a gente vai encerrar aqui a live. Muito obrigado aí a todos. Valeu e até a próxima. Boa noite a todos.